professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos sobre a colonização portuguesa aqui na América. Nós vimos a divisão do território em capitanias hereditárias, quem são os donatários, a divisão, a doação de terras em sesmarias, né? E vimos também sobre os governos gerais que foram instaurados aqui no Brasil. Vamos fazer a correção dessas atividades e continuar estudando sobre essa colonização portuguesa aqui na América. Número 1. A imagem mostra uma paisagem natural ou cultural modificada. Explique. Essa imagem está referindo à imagem da abertura, que mostra uma monocultura de cana. A imagem retrata uma paisagem cultural modificada pela ação do ser humano, pois toda a vegetação nativa foi substituída por cana-de-açúcar. 2. A observação da imagem e a leitura da legenda indicam que uma única espécie vegetal é cultivada na área fotografada. Que destino você imagina que tenha a produção feita na propriedade? A plantação se destina à produção de açúcar e ou etanol, o álcool, né? Voltada ao mercado interno e externo. Agora nós vamos corrigir as atividades complementares. Número 1. Quais motivos levaram ao início da colonização da América Portuguesa? A ameaça de invasão pelos franceses, pelos holandeses, né? E também, gente, para introduzir o plantio da cana-de-açúcar. Nós vimos que as especiarias orientais estavam em queda, né? Então, a coroa portuguesa, visando mais riquezas, decidiu implantar a cana-de-açúcar na América Portuguesa. 2. O que eram as sesmarias? Terrenos cedidos aos colonos católicos pelos donatários. Quem eram os capitães donatários? Quais eram as suas atribuições? Eles eram os fidalgos que recebiam grandes lotes de terra do rei de Portugal. Eles tinham como atribuição colonizar essas terras, plantar nessas terras, proteger as terras contra invasões também. Número 4. O que foram as capitanias hereditárias? Divisão da América Portuguesa em 15 faixas de terra doadas aos donatários, que eram fidalgos, né, que faziam parte da nobreza. As capitanias hereditárias, elas receberam este nome, né, porque esses donatários poderiam repassar essas propriedades às suas gerações anteriores, aos seus filhos, né? A gente tem que lembrar que essas terras que eram repassadas aos donatários não pertenciam a eles. Tudo que era produzido nessas propriedades, parte do lucro tinha que ser repassado à coroa portuguesa. Número 5. Por quais motivos o sistema de capitanias hereditárias não deu certo na América Portuguesa? A distância em relação à metrópole, né, a comunicação com a metrópole, com a coroa portuguesa, naquela época demorava-se muito para chegar a informação, para levar a informação. A grande extensão territorial era muita terra para poucas pessoas tomarem conta, para poucas pessoas desenvolver. A resistência dos indígenas aos conquistadores europeus, né? Os indígenas eles resistiram à dominação europeia. Os ataques dos corsários franceses. Já vimos quem são os corsários, né? São aquelas pessoas que, a mando de um governo, saqueiam navios, né? Saqueiam litorais e ficam com parte do lucro. Um outro fator também que as capitanias hereditárias não deram muito certo, muitos donatários, gente, sequer vieram aqui na colônia para conhecer as suas propriedades. Não tiveram sequer interesse em vir para cá e produzir nessas propriedades. 6. Por que o sistema de governador-geral foi implementado na América Portuguesa? Como funcionava?
Devido ao insucesso das capitanias hereditárias, foi criado para centralizar a administração colonial e, dessa forma, ocupar e explorar de forma mais efetiva a colônia. Com a instituição do governador-geral, a divisão das capitanias hereditárias ela não vai deixar de existir. O governador-geral vai complementar essa forma de administração. Número 7. Fale sobre o governador-geral Tomé de Souza e Duarte da Costa. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral. Em 1549, ele se instalou na Baía de Todos os Santos e ele organizou um núcleo urbano, fundando a cidade de Salvador. Duarte da Costa, sucessor de Tomé de Souza, assumiu o governo geral após Tomé de Souza. Ao chegar aqui no Brasil, ele trouxe colonos e jesuítas para a América Portuguesa. Essa informação sobre os jesuítas ela é importante por conta que aí vai ter início a cristianização da população indígena, a inserção da cultura europeia nessa população. Número 8. O que eram as missões ou reduções? Eram agrupamentos indígenas dirigidos por missionários jesuítas. Foram organizadas por Mendes Sá. Mendes Sá também foi um governador geral. Mendes Sá sucedeu Duarte da Costa. Foi durante o governo de Mendes Sá também, gente, que os franceses tentaram fundar a França Antártica na cidade que hoje corresponde ao Rio de Janeiro. Número 9. Por que haviam conflitos entre os jesuítas e os colonos? Nas missões, os nativos eles eram catequizados e educados pelos jesuítas, prática que desagradava aos colonos, porque impedia os colonos de escravizar os nativos, de escravizar os indígenas. Número 10. Qual era a situação dos indígenas cristianizados? Perdiam os elos com sua cultura original, mas não eram aceitos como indivíduos livres e iguais na sociedade colonial. Essa cristianização, essa evangelização, essa educação europeia, gente, na população indígena, contribuiu para eliminar grande parte dessa população. Número 11. De acordo com o mapa da página 157, em quais locais do território brasileiro haviam colégios jesuítas? Florianópolis, estado do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. A maioria destes colégios jesuítas, gente, eles foram instalados próximas às regiões litorâneas. 12. Qual foi a primeira capital do Brasil? A primeira capital do Brasil colonial foi Salvador. E, posteriormente, lá em 1763, houve a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. E lá na década de 1960, do Rio de Janeiro para atualmente, que é Brasília. Bom, pessoal, finalizamos a nossa correção. Vamos continuar com o estudo a partir do livro de vocês. Vamos entender o que foi a Confederação dos Tamoios. Lembra que eu falo que nós vimos que os franceses eles tentaram fundar uma colônia no território da América Portuguesa, na região que hoje pertence ao Rio de Janeiro? Isso aconteceu durante o governo de Mendes Sá. E os franceses eles fizeram alianças com alguns indígenas que estavam insatisfeitos com a atuação portuguesa aqui no território para tentar expulsar os portugueses. Então, em 1555, os franceses ocupam a costa da região atual da cidade do Rio de Janeiro. Eles queriam fundar a França Antártica. Tentando ganhar o apoio dos nativos, os franceses fizeram uma aliança com os Tamoios, que habitavam a área e eram inimigos dos portugueses. Essa relação, essa aliança,
formou a Confederação dos Tamoios. Com a Confederação dos Tamoios, os portugueses tiveram mais dificuldade para expulsar os franceses. Em março de 1560, com o apoio de uma armada vinda da metrópole, apoio da metrópole, os portugueses tomaram a principal fortificação francesa, mas não conseguiram expulsá-los. Nesse confronto de portugueses contra franceses e tamoios, precisou da articulação dos padres jesuítas, como José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que influenciaram os tamoios a desfazerem um acordo com os franceses, a pôr fim à Confederação dos Tamoios. Em 1565, aproveitando-se das derrotas francesas, Estácio de Sá, que era sobrinho de Mendes Sá, ele lançou as bases para a fundação da vila que viria a tornar-se a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Seus objetivos eram estabelecer o domínio português na região. Em 1567, os portugueses conseguiram expulsar os franceses. E lá em 1612, gente, os franceses eles vão tentar novamente instalar uma colônia na América Portuguesa, na região Nordeste. Os franceses eles vão fundar a colônia chamada França Equinocial e vão fundar a cidade de São Luís, que hoje é a capital do estado do Maranhão. Quando a gente fala sobre todas essas ocupações, sobre todas essas invasões, a gente pensa também no povoamento dessas colônias, Quando a gente pensa na vinda desses governadores gerais, trazendo colonos, trazendo padres, para povoar o território, para colonizar o território, a gente imagina o crescimento populacional. Mas nós temos que lembrar que a população indígena ela foi dizimada, ela foi exterminada. A população indígena foi extremamente reduzida. A partir de 1500, a história indígena no território que hoje é o Brasil é de despovoamento, o contrário de povoamento, Os nativos que eram milhões de pessoas naquela época são atualmente poucas centenas de milhares. Em torno de 900 mil, tá, gente? Se considerarmos, então, o conjunto de toda a América, essa inversão na proporção é ainda mais gigantesca. Então, a colonização inglesa, a colonização espanhola e a colonização portuguesa levou ao extermínio de vários povos indígenas, e junto com esses povos indígenas foram dizimadas também a sua cultura. A dizimação dessa cultura, gente, o cristianismo, a evangelização e a educação nos moldes europeus têm grande participação nisso, para pôr fim a cultura indígena naquela época, como era a intenção dos padres, cristianizar e evangelizar os indígenas. As alianças indígenas na América Portuguesa. Quando a gente pensa em aliança, quando a gente diz que os franceses se aliaram aos indígenas, não é que os franceses foram lá e simplesmente falaram, a gente quer se aliar com vocês, nós queremos nos aliar a vocês para a gente expulsar os portugueses. Os indígenas também faziam as alianças que era interessante para eles, para se proteger de colonizadores ou para se proteger também de outras tribos indígenas. Então, essas alianças indígenas com esses colonos eram alianças que os indígenas também viam como favorecimento também. Tinham algum favorecimento. Vamos falar um pouquinho agora, pessoal, sobre a Mata Atlântica. Quando os portugueses chegaram aqui no território brasileiro, o primeiro local que eles se instalaram foi no litoral, local de existência da Mata Atlântica. Nós já vimos que a primeira atividade econômica desenvolvida foi a extração do pau-brasil. Quando entrou em declínio a extração do pau-brasil, foi introduzida a cana-de-açúcar, o plantio da cana-de-açúcar.
Como nós vimos no início do capítulo, né, toda aquela monocultura, aquela lavoura de cana-de-açúcar, foi preciso retirar a vegetação nativa para dar espaço a este desenvolvimento econômico para a produção do açúcar. Com o crescimento da população, o povoamento do território, a Mata Atlântica ela foi extremamente devastada. A Mata Atlântica ela foi retirada para dar espaço a desenvolvimento agrícola, a pecuária, a desenvolvimento industrial, para dar espaço a núcleos urbanos, as grandes cidades, a estradas, rodovias, e também para a extração madeireira. E essa devastação da Mata Atlântica vai causar impactos em todo o ecossistema, vai impactar toda a fauna, toda a flora, vai impactar o desenvolvimento da vegetação, vai impactar no clima também. O bioma da Mata Atlântica, ele caracteriza-se pela rica biodiversidade, com diferentes formas de vegetação e muitas espécies de animais. A heterogeneidade da Mata Atlântica é formada pela grande variação de tipos de solo, relevo e clima. Muitas espécies, gente, da Mata Atlântica são espécies endêmicas, né? São espécies originárias daquela região, que só existem naquela região. O bioma. Bioma é um conjunto formado por clima, solo, relevo, hidrografia, vegetação, animais e outros seres vivos de determinada região. Nessas imagens tem como a gente verificar toda a diversidade e toda a heterogeneidade deste bioma. O bioma da Mata Atlântica ele abrangia uma área equivalente a 1.315.460 km². Ele se estendia por 17 estados do território brasileiro. Mais à frente tem um mapa que nós vamos poder identificar com clareza quais estados que o bioma da Mata Atlântica abrangia e o que resta deste bioma atualmente. Resta cerca, gente, de 8% deste bioma. Resta cerca de 8% dessa vegetação. Todo o outro restante foi devastado, foi desmatado. Para dar espaço ao desenvolvimento, como nós já vimos, da agricultura, da pecuária, da urbanização, da construção de cidades. Podem ser encontradas na Mata Atlântica aproximadamente 20.000 espécies de plantas. Desse total, cerca de 8.000 espécies vivem apenas nesse bioma, são endêmicas, originárias dessa região. Na Mata Atlântica, há 270 espécies conhecidas de mamíferos, 992 espécies de pássaros, 190 espécies de répteis, 372 espécies de anfíbios e em torno de 350 espécies de peixes. Nessas imagens aqui está representando algumas espécies deste bioma, o mico-leão dourado, né, que é originário deste bioma, característico deste bioma e representa inclusive este bioma. Atualmente, a Mata Atlântica resta muito pouco da sua vegetação original. Apenas 8,5% da vegetação que restou. Neste mapa, tem como a gente verificar a degradação desta vegetação. Observem aqui na legenda que a área verde mais claro era a cobertura original dessa vegetação. Observem todo o território que essa vegetação abrangia. Observem agora o que resta desta vegetação. O que resta dessa vegetação, gente, é essa tonalidade de verde mais escuro. Então, sobrou muito pouco desta vegetação. Bom, pessoal, eu vou finalizar por aqui a nossa aula, para ela também não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Essas atividades são do livro de vocês. E tem duas perguntinhas complementares. São as páginas 159, aqui eu repeti, tá, gente? 159, 162 e 163.
Só conferir aqui 159, 162 e 163. As perguntinhas complementares. Aqui está falando que a letra C do número 5 da página 163 não precisa ser feita, tá? São essas duas aqui. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.